opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, estamos ao vivo pela TV Alego, pela TV Brasil Central, pela RBC FM, Rádio Brasil Central AM, pelo nosso YouTube, que tá bombando. Hoje tem fogo no parquinho, literalmente, porque a guerra está declarada entre STF e Senado. Comigo, dois gigantes debatedores completamente antagônicos, para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Daqui a pouco eu os anuncio, mas antes disso é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. O TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. Crise entre Supremo Tribunal Federal e Senado após a aprovação da PEC que limita decisões individuais dos ministros da Suprema Corte. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível. Será que a guerra está declarada? Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Ministros do STF defendem saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado por votar favorável à PEC das decisões monocráticas. Meu voto será o voto sim a favor da PEC. O presidente do PT considera o posicionamento de Jacques Wagner um erro. E ainda hoje, Fabrício Queiroz ameaça a família Bolsonaro. Queiroz relata falta de apoio financeiro. Eu sei das tretas dele toda, cara. Você sabe que é a informação que eu mais tenho. É para abalar, literalmente, as estruturas da República. Esse tanto de notícia bombástica. O TBC Debate, a gente diz com muita alegria que é o programa mais assistido, com maior audiência do Centro-Oeste. Então vem, segue o líder. E afinal de contas, essa liderança se deve aos nossos debatedores, que são gigantes, são os melhores. Conosco, Vitor Hugo dos Santos, é advogado e professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Rafael, mais uma vez estamos aqui na TBC, ao lado do meu debatedor, meu professor eterno, professor Júlio Anderson, que tenhamos um ótimo debate e que você, ao final, telespectador, tire suas próprias conclusões. Mais um TBC Debate, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Olha, fique aí, porque esse debate vai ser muito quente, muito esclarecedor. Júlio Anderson, esse grande advogado e professor, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no TBC Debate, essa grande emissora, esse importante programa. E é uma honra estar aqui mais uma vez debatendo com o doutor Vitor Hugo. É um orgulho muito grande, porque foi meu aluno lá na PUC. Eu fico muito orgulhoso de ver a brilhante trajetória do doutor Vitor Hugo como advogado, como professor, como político também. E aqui a gente vai debater e com toda certeza vai ser um debate de alto nível. Olha só, ministros do Supremo Tribunal Federal criticaram nesta quinta-feira a aprovação da PEC que limita decisões individuais da Suprema Corte. O presidente do Senado rebateu os ministros que avaliam declarar a proposta inconstitucional. Será? E esse é o assunto bombástico da nossa pergunta do dia. Ministros do Supremo Tribunal Federal consideram declarar inconstitucional a proposta de emenda à Constituição que visa limitar os poderes dos magistrados da Suprema Corte. A PEC, aprovada pelo Senado na quarta-feira, enfrenta críticas severas dentro do STF, de acordo com o site G1. Um ministro do STF, falando ao portal, indicou que a Corte pode agir rapidamente caso a PEC seja contestada por meio de um mandado de segurança. A estratégia dos ministros do STF era contar com a Câmara dos Deputados para postergar a análise da PEC. No entanto, a aprovação da proposta no Senado foi vista pelos ministros do STF como um movimento grave, tentando pressionar a Corte, o que pode levar a uma resposta direta do próprio Supremo. Na avaliação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, mudanças não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país.
O Senado Federal e seus integrantes merecem toda a consideração institucional do Supremo Tribunal Federal e, naturalmente, merecem respeito às deliberações daquela Casa Legislativa. Porém, a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional, em busca de soluções que sejam boas para o país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. Segundo Barroso, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. O decano do STF, Gilmar Mendes, condenou a aprovação da PEC e considerou a proposta um tipo de ameaça. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes defendeu os discursos de Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Moraes disse que o debate de ideias é válido, mas não quando se escondem, segundo ele, insinuações contra o judiciário. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não, isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário, e principalmente à independência desse Supremo Tribunal Federal. A declaração de Alexandre de Moraes foi na contramão do que afirmou na quarta-feira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo ele, o ministro havia entendido o texto e compreendido o momento do Congresso. O ministro Alexandre de Moraes certamente compreende essas circunstâncias e a importância do valor da colegialidade do Supremo Tribunal Federal para decisões graves como são as declarações de inconstitucionalidade. Ontem, depois das falas dos ministros do STF, o discurso mudou. Rodrigo Pacheco rebateu o Supremo Tribunal Federal ao afirmar que nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia no Brasil. Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: STF versus Senado, a guerra está declarada? Pergunta do Fernando Couto, esse excelente jornalista, parabéns pela reportagem que explica rigorosamente tudo o que aconteceu. A pergunta é muito boa, vou começar essa rodada com o doutor Vitor Hugo dos Santos. A gente acompanhou nos últimos tempos, qualquer crítica ao STF era considerada como um ataque brutal à democracia. E agora, os ministros do STF não estariam atacando o Senado, que é uma instituição importante também? Qual a sua visão sobre tudo isso, doutor Vitor Hugo? Bom, Rafael, primeiramente eu vou responder a pergunta. A guerra está lançada? A guerra está declarada? Sim, a guerra está declarada. Agora, eu digo para vocês que a guerra está declarada por parte do Supremo Tribunal Federal. Porque o que o Senado Federal fez, nada mais, nada menos do que exercer o papel constitucional da casa. Há constitucionalidade nessa matéria, claro nessa visão, que sim. Ou não? É claro, até porque está alterando a Constituição Federal. E não me venha dizer que é uma cláusula pétrea o que eles fizeram de limitar a questão das decisões monocráticas, que de nada fere o poder, porque vai ser esculpido lá na Constituição Federal. Agora eu digo, qual é o grande problema disso? O grande problema é a politização de uma emenda à Constituição amplamente discutida no Senado Federal, inclusive apoiada pelo líder do governo na casa, Jacques Wagner.
Ou seja, é um consenso entre os representantes do povo que as decisões monocráticas devem ser freadas. Rafael, nada mais, nada menos do que colocar um tempo hábil para que os pedidos de vistas não sejam eternos, para que, por exemplo, imagina uma lei que passa em discussão no Congresso Nacional, que depois é rediscutida no Senado Federal, que depois é sancionada pelo Poder Executivo, com uma canetada, Rafael. Um ministro do Supremo pode tranquilamente suspender os efeitos dessa decisão. Nós estamos falando de uma PEC que já foi discutida lá atrás, que apenas limita a decisão monocrática. Na questão temporal, ela vai ser enfrentada, mas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que tanto incômodo quando vem um recado, mas um recado legítimo do Senado Federal, da Câmara dos Deputados? Isso não seria também um ataque? Como que um ministro tão experiente como Gilmar Mendes, por exemplo, ele fala que isso é um ataque, é uma afronta, é uma intimidação ao poder, enquanto nós temos daqui para lá, do Supremo para os demais, esse tipo de fala. Agora, a limitação, ela é legítima, a limitação, ela está sendo esculpida na Constituição Federal, ela foi amplamente debatida, até o próprio Poder Executivo apoiou, no sentido de que o líder do governo, depois, obviamente, a Gleisi Hoffmann veio falar algumas declarações, mas o líder do governo votou, apoiou a medida. É um consenso no Brasil de que o Poder Legislativo tem que voltar a ter as suas prerrogativas e o seu, de alguma forma, protagonismo. Porque nós tivemos um século XIX do protagonismo do Poder Executivo, um século XX do Legislativo e o século XXI do Judiciário. Então, que as prerrogativas de cada poder, elas estejam dentro da sua caixinha e não me venha o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, falar de insinuações, falar de ataques. Olha o que ele fez ontem com o OAB. Um advogado aqui de Goiás foi extremamente reprimido ao fazer a sua sustentação oral. O ministro, ele de alguma maneira foi sarcástico, atacou a ordem. Agora a OAB vai dizer aí que eu vai fazer uma notinha contra mim, dizendo que eu não zelo pelo devido processo legal, vai dar uns 4.000 tweets, mas tudo bem. E isso não é um ataque também a uma instituição tão respeitada como a OAB? Olha, PEC legítima, é o anseio do Brasil, uma PEC técnica em que apenas limita o prazo de vista e as decisões monocráticas. Não vai deixar de ter poder o Supremo Tribunal Federal. Agora, como o próprio presidente do Senado disse, ele não pode dar palanque político ao Supremo Tribunal Federal. Que eu volto aqui, Rafael, e já falei diversas vezes com diversos debatedores, Supremo Tribunal Federal não é lugar de fazer articulação política e palanque político. Concordo com o presidente do Senado Federal. Professor Júlio Anderson, a guerra está declarada? Existe constitucionalidade nessa matéria? Quem está certo, o Senado ou o STF? Ou nenhum dos dois? Eu acho que, na verdade, está fazendo uma cena, um joguinho, mas para o povo, para o povo da ultradireita, esse povo bolsonarista maluco, que ficava nos quartéis recebendo notícia de WhatsApp falsa, comemorando prisão de Alexandre de Moraes, colocando celular na cabeça, para chamar a intervenção de extraterrestre. Eu acho que é mais para isso, porque a PEC ela tem 3 pontos, né? Primeiro ponto, limitar a concessão de decisões liminares por parte, de forma monocrática, por ministros. A outro ponto, a questão do pedido de vista, né? Para não deixar o ministro ad eterno com processo de vistas sem o julgamento do colegiado. E o outro ponto, a questão do mandato, né? Estabelecer um mandato para o ministro do Supremo. O que aconteceu? Só foi votado, única e exclusivamente, o ponto aqui do voto colegiado, né? Da limitação do voto monocrático do ministro. A questão da vista, que eu concordo, eu acho que é uma PEC que eu acho que é necessária, porque a vista tem que ser colegiada para todos, para não ficar o processo a vida toda sem julgamento, porque às vezes o ministro tem algum interesse, eu não sei qual é o interesse do ministro, ele pede vista, aí o outro vai, pede vista, aí o processo fica a vida toda sem julgamento. Então, o pedido de vista, quando ele é feito, ele tem que ser para todos de forma colegiada. Mas isso não foi submetido à votação. O que foi votado? Que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele for proferir uma decisão, ele não pode, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, porque
é uma lei extrema, é uma lei importante que afeta o país inteiro. Então, o ministro sozinho não pode mais suspender os efeitos dessa lei. Vai precisar aqui da submissão do plenário. Mas por que eu falo que é para jogar para esse povo? Para dar uma acalmada nesse povo, porque é uma decisão, essa PEC hoje, do jeito que ela foi apresentada, ela está absolutamente inócua. Porque o regimento do Supremo Tribunal Federal, ele já prevê. Hoje, como que funciona? O ministro do Supremo, quando ele for proferir uma decisão monocrática e uma declaração de inconstitucionalidade, ele já é obrigado a submeter a decisão dele ao plenário. Então, é uma decisão que, uma PEC que, do jeito que está, ela não vai fazer efeito prático algum. Agora, eu hoje, em consulta com o doutor Clodoaldo Moreira, que é professor, não sei se foi professor seu também. Já esteve aqui no TBC Debate, exato. Um abraço para ele. Ele é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Medicina. Eu consultei a ele a questão da constitucionalidade, porque ele, afinal, é um grande especialista. Sim. Ele entende ser inconstitucional, vê inconstitucionalidade, porque a decisão do rito é uma decisão que deve ser enfrentada tão somente de forma interna pelo regimento do Supremo Tribunal Federal. Assim como o Tribunal de Justiça de Goiás, nós temos o rito... Mas o Senado não seria maior do que um regimento interno? Pois é, e isso de acordo com a visão do professor Clodoaldo, que ele entende que interfere aqui no poder executivo, no poder judiciário, de forma indevida, porque isso não é campo para a Constituição Federal. Eu, no meu ponto de vista, eu entendo que o poder constituinte derivado, ele tem um poder quase que absoluto, desde que não fira as cláusulas pétreas. Eu acho que o poder constituinte derivado ele pode reformar a Constituição, inclusive pode colocar, estabelecer limites à atuação do próprio do Supremo Tribunal Federal, desde que não fira a independência e a autonomia do Poder Judiciário, porque a democracia precisa da autonomia do juiz. É necessário, porque se o juiz estiver realmente intimidado, se o juiz estiver com medo, ele não profere uma decisão, quem sai prejudicado é a sociedade. Então, a garantia para nós, cidadãos, de liberdade, é que o juiz ele tem a liberdade, ele tem a autonomia, e para isso ele não pode, de forma nenhuma, receber nenhum tipo de ameaça, ele não pode ter medo, ele tem que ter as suas garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios garantidos. Mas isso significa que eles são deuses? Não, de forma alguma. É por isso que eu acabei de dizer que, desde que o Congresso Nacional não interfira nessa autonomia do Poder Judiciário, ele pode estabelecer ritos. Tanto é que a lei processual é uma lei estabelecida pelo Poder Executivo e sancionada pelo chefe do Executivo. Nós temos o Código de Processo Civil, que é uma lei, e o juiz ele tem que seguir o rito do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal. Isso aí, no meu ponto de vista, seria um complemento processual, e a Constituição ela também tem o poder de trazer garantias, princípios processuais. Ok. E o que vocês acham? Se vocês concordam com isso, o Rodrigo Pacheco, na entrevista coletiva de ontem, ele foi bem incisivo. O STF, os ministros, estão querendo fazer um debate político, eles estão dando muita opinião. Ministro do Supremo Tribunal Federal, foi feito para dar opinião ou para julgar? Rafael, me tirem essa dúvida, vocês são advogados, claro. Eu sou apenas um mero jornalista. É por isso que eu gosto de debater com o professor Júlio Anderson, que como um debatedor, muitas vezes, que representa a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, qual já concorreu e disputou a eleição, é o mais sensato. Em qual sentido? Veja só, primeiro, quando ele diz que essa PEC ela veio para acalmar o coração dos bolsonaristas mais radicais e aqueles que estavam na frente dos quartéis. Jacques Wagner estava na frente dos quartéis? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Jacques Wagner com certeza não estava. Ele é líder do Partido dos Trabalhadores no PT. Ou seja, e ao final ele também concorda com a questão da limitação do pedido de vista, ele também concorda com a limitação da decisão monocrática e acaba acordando com os temas da PEC. Para a gente entender que essa PEC ela vem a calhar não só para aqueles que estavam na frente de quartéis, que estavam ali acampados, ou para os bolsonaristas, ou os extremas direita, ou direita, para a sociedade e para o operador do direito como um todo.
É uma PEC, Rafael, que ela vem com os anseios da população, os anseios das instituições de terem as suas prerrogativas preservadas e que não exista um poder moderador, enquanto lá no artigo 2º da Constituição Mas diz dizer que nós que não temos tem três... um componente político aí não seria ingenuidade, pureza da sua alma, Claro não? que tem componente político, é óbvio que tem. E como eu disse, a resposta minha foi afirmativa, de que sim, está tendo uma guerra política agora por parte do Supremo Tribunal Federal. Do Senado também, sim, não? Eu não penso, porque o Senado está usando as suas prerrogativas constitucionais de fazer o quê? De legislar, de fazer uma PEC e de limitar os poderes monocráticos de um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, que é um anseio da população e uma problemática que nós temos hoje. Volto a repetir, lá na Constituição Federal nós temos o rito, por exemplo, de como se vota uma emenda à Constituição, o rito de como se vota uma lei ordinária, uma lei complementar. Aí me vem 513 deputados, propõe uma lei, essa lei passa em diversas comissões, aprova-se em plenário, vai para o Senado Federal, que da mesma forma 81 senadores, passa por diversas comissões, é aprovado. Vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, suspende essa lei e muitas vezes nem referenda no plenário, ou então fica de uma maneira muito morosa que os efeitos dela não são aplicados. E óbvio que tem um componente político. Mas o Supremo Tribunal Federal... É o dono da bola que quer acabar com o jogo. Que quer acabar com o jogo. Claro que sim, e sempre foi. Agora, nós nunca discutimos aqui, por exemplo, o Barroso falar perdeu o Mané, não a mola. Isso é o quê? Não é interferência política? Eles não querem jogar o jogo político sem ter nenhum voto nas costas? E nós derrotamos o bolsonarismo? E eleição não se ganha, se toma? Como é que nós vamos dizer? Eles já estão jogando o jogo faz tempo, político. E quando eu falo e defendi nessa tribuna aqui, por diversas vezes, que nós estávamos normalizando o que não deveria ser normalizado, é sobre isso. O Supremo Tribunal Federal jogar política nesse país, enquanto deveria apenas se ater aos autos. Eu só acho que essa PEC é inócua. Ela não vai ter efeito prático nenhum, porque o regimento já tem essa previsão. Ela é simbólica, então. Simbólica, mas assim, eu não vejo problema da PEC. Não vejo problema. Do meu ponto de vista, fraco, ainda parco, mas eu não vejo problema do Supremo em falar, a regra processual a partir de agora é essa, não tem problema nenhum. O poder constituinte derivado, ele tem um poder imenso. E eu não vejo interferência. Agora, o que eu não acho correto do Supremo é ministro manifestar. Respondendo a sua pergunta, sim, é porque juiz, se ele quiser aparecer, ele que apareça nos autos. O juiz não tem que ficar dando entrevista, aparecendo, falando, dando comentário, opinião. Fazendo debate político. Não, jamais, isso não é o campo. O juiz ele não tem que agradar o povo também. O juiz não tem que proferir decisão agradando um ao outro. Ele tem que aplicar a Constituição Federal, aplicar a lei. Agradando um, agradando o outro, ele não tem essa função. O STF hoje gosta do espetáculo? Olha, até porque as sessões infelizmente não é de hoje, públicas, né? Não é são de hoje. televisionadas. Não é de hoje, isso não é de hoje. O Brasil, infelizmente, a gente vê membros do Ministério Público, a gente vê juízes escandalosos, muito escandalosos, não é só do Supremo, a gente vê ministro em televisão, juiz em televisão, isso não é função do Poder Judiciário. Qual o tamanho do ego desses ministros? Olha, não é só ministro, né? É juiz, é promotor que não deve estar fazendo isso. Quer aparecer, quer ir para... Sai do cargo, candidata, vai virar advogado, porque aí você pode. Agora, a função... Veja o exemplo dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Ministro nenhum concede entrevista. O que acontece lá, salvo me engano, é o presidente da Suprema Corte, salvo me engano, concede 5 entrevistas por ano, mas só sobre o funcionamento da Corte. Mas entrevista mesmo, os ministros geralmente não concedem. Não, eles dão opinião durante as sessões. Mas participam de manifestações, de debates, de palestras, e eu acho que está totalmente errado. Totalmente errado. Eu acho que o ministro ele não tem que, mesmo porque ele pode comprometer a regra da imparcialidade, porque não existe ministro, não existe juiz neutro. O que ele não pode fazer é comprometer a imparcialidade dele. Então, a partir do momento que ele vá e adianta a opinião dele, ele está comprometido com a imparcialidade. O exemplo de que um ministro vem e fala de cara, olha, isso aqui é inconstitucional, ele não poderia ter falado isso, porque ele vai ser o julgador. E nem foi provocado. E ele vai ser o julgador, porque vem a PEC, o Senado promulga, vamos supor que promulga a PEC, vamos supor que ela passe pela Câmara dos Deputados.
Aí nem na Câmara chegou ainda e antes da PEC chegar na Câmara ele já fala que é inconstitucional. Isso aí está errado, ele está comprometido. Então existe uma contaminação nisso. Está errado, está totalmente errado. Eu não concordo que o ministro Supremo faça esse tipo de papel. Ele tem que ficar calado, e só manifestar quando for provocado. Precisa alguém provocar. Agora, quem que vai entrar com mandado de segurança, impetrar o mandado de segurança? Quem? O próprio ministro não pode. Alguém tem que impetrar. E se impetrar, já está comprometido com a regra da imparcialidade dele, já fez uma formação de opinião, um julgamento prévio, quando nem provocado ainda foi. Isso aí fere totalmente as regras do Código de Processo Civil e da própria Constituição Federal. Vamos lá. Vamos com mais uma notícia aqui. Olha só, o clima contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, no Supremo Tribunal Federal, não está dos melhores. Tanto que ministros importantes da corte sugeriram aos seus interlocutores no Palácio do Planalto que o líder deixe o cargo. É isso mesmo. Pasmem os senhores. O UOL ouviu de um ministro do Planalto que não há a menor chance de afastamento de Jacques Wagner. O líder teria acenado para os auxiliares do presidente Lula que está disposto a sair, se isto ajudar o governo. Mas o presidente da República tem respondido que não abre mão da permanência do senador. Os ministros do STF não acreditam na versão de Jacques Wagner, de que foi uma decisão pessoal votar a favor da PEC que limita os poderes do Supremo. Segundo o líder e ex-governador da Bahia, o Palácio do Planalto não sabia e não participou de sua decisão. Como que vocês veem, doutor Vitor Hugo citou aqui na sua fala anterior, o fator Jacques Wagner nesse processo? O voto dele foi totalmente surpreendente e fora da curva. Eu não me surpreendi, não? Rafael. Não me surpreendi por quê? Não me surpreendi porque também, nessa mesma tribuna aqui, qual todas as sextas eu costumo estar, eu já havia feito uma análise que isso já está correndo nos bastidores lá de Brasília, de que o PT, até o próprio Partido dos Trabalhadores, que tão foi beneficiado, né, com muitas ações e decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, membro também da Suprema Corte, também já estaria com medo dessa artilharia jurídica se voltar contra o próprio Partido dos Trabalhadores. Aqui mesmo eu disse que o Flávio Dino havia perdido força para ser indicado para o Supremo Tribunal Federal justamente porque ele é próximo do Alexandre de Moraes e o Partido dos Trabalhadores queria alguém que abrisse um novo grupo político dentro do Supremo Tribunal Federal para abrir divergência das decisões preferidas pelo Supremo. Pelo Alexandre de Moraes, que tem um grupo lá muito forte e é realmente hoje o principal líder do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, não me surpreende que o Jacques Wagner, ele já numa estratégia do governo, pretende limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Ora, é aquele famoso ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se nós tivermos uma direita, um bolsonarismo, né, o que chamam também de extrema-direita, mas não é, é uma direita comum que defende ali muitas vezes princípios e valores, foi tão, vamos dizer assim, atacada com algumas decisões, se isso se volta contra o Partido dos Trabalhadores, nós também teremos novos inimigos ali contra a Suprema Corte. Já prevendo isso, Jacques Wagner, obviamente, com o comando do Poder Executivo, com o comando do governo Lula, fala assim, vamos colocar o nosso plano em ação. Precisamos de enfraquecer o Supremo, porque se eles passarem dos limites, como passaram com o bolsonarismo, com a direita, com a extrema-direita e assim por diante, como querem chamar, nós também estaremos mortos. Então, teve comunicação sim, o PT já está com medo do que a Suprema Corte pode fazer, medindo pela régua do que estão fazendo com a direita. Daqui a pouco tem uma notícia que vai pelo menos contradizer o que você está dizendo, pelo menos publicamente. Mas antes eu quero a opinião do professor Júlio Anderson. Olha, eu não sei onde é que o doutor Vitor Hugo tirou essas ilações, não sei se é ilação, não sei, eu sou do PT. É uma análise. Eu sou do PT, eu não tenho conhecimento de nada disso. Eu acho que o voto aí do Jacques Wagner, questão pessoal dele. Ele mas tem geralmente direito. O PT, ele caminha em unidade. É muito difícil
membros do partido votarem por convicção pessoal. Geralmente você tem a regra de seguir. Agora. É um partido muito unido. É muito coeso. Muito geralmente, coeso, mas muito acontece, coeso. não é sempre. Por isso que para mim foi fora da curva. Não é 100%. Já aconteceu outras vezes, outras situações, de ter um parlamentar ou outro votando mas houve contra. muito problema. E houve. E o Jacques Wagner tinha esse jeito. Agora, o que eu acho ridículo é membro do Supremo, pela notícia, né, que ministros têm interlocutores. Gente, isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal fazer. Tem interlocutor político junto ao Congresso, junto à presidência da República. Isso não é papel de juiz. O juiz não está lá para fazer política. Como eu falei, o juiz está lá para julgar. Eu não vejo motivo nenhum para afastar o Jacques Wagner da liderança do governo, exatamente porque, se faz isso, o que ocorre? Mostra que realmente o Supremo está com uma articulação política, que não é o papel dele. É lógico que ele tem que ter articulação política naquelas matérias que foi de competência, de julgamento, de decisão ou de legislação, ali que envolve o Supremo, como a organização judiciária. Aí tudo bem. Agora, não sendo isso aí, eu acho que não tem que ter articulação política de ministro nenhum. Não vejo por que também tirar o Jacques Wagner aqui da liderança do governo, porque votou a favor de uma regra processual. Que, na verdade, como eu falei, uma regra processual inócua. Deveria, na verdade, ter sido julgada era a questão da vista, porque essa que é importante. Essa que é a mais importante, que deixa os processos do Supremo paralisados por 10, 15 anos. Porque o Jacques Wagner é um cacique. Claro, ele ali é um cacique. Tem agora, se fosse um parlamentar menor, exato, teria um problema gigantesco dentro do PT. Ali também, não vamos nos enganar, nem ser ingênuos, ali não tem santo nem virgem. Ali não existe santo nem virgem. Por que ele votou? Por que ele proferiu esse voto? E é um líder do partido na Câmara Alta, lá em Brasília. Será mesmo que não tem ligação direta com o chefe do Executivo? Vamos ver se a gente esclarece agora, porque olha só, a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, avalia como um erro o voto do senador Jacques Wagner a favor da PEC que limita decisões individuais em tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Então, o PT está fazendo jogo duplo, porque a declaração foi durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, na quinta-feira. A presidente do PT disse que vai tentar agir na Câmara para impedir que a proposta seja aprovada. Ela disse que o partido já havia declarado que era contrário à votação e discussão dessa matéria. Gleice disse que não era o momento de se debater isso, até pelo papel que o Supremo teve e estava tendo no combate às ações do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos. Agora, com toda a persuasão que tem o doutor Vitor Hugo, eu quero ver como que ele vai explicar essa questão envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Como que o senhor vai sair dessa? Porque o senhor disse que o PT, estava, na verdade, querendo frear um pouco o Supremo Tribunal Federal, mas o PT tem versões diferentes sobre essa análise sua. Versões diferentes, pelo menos publicamente, né, Rafael? Porque, como nós já sabemos, para se ter governabilidade nesse país, tem que ter o diálogo institucional ou praticar a boa política com os ministros da Suprema Corte, como ontem, por exemplo, o presidente Barroso deixou bem claro, como o Alexandre de Moraes deixou bem claro, como o Gilmar Mendes deixou bem claro. Por óbvio, eu no lugar também do Partido dos Trabalhadores, já prevendo que em qualquer momento essa artilharia jurídica pode se voltar contra o chefe do Executivo, faria o mesmo jogo, isso é inteligência. E aí é onde eu digo que muitas vezes a esquerda está muito mais à frente do que a direita no sentido de organização, e estão mesmo. Foi um teatro, então, para você? Claro que sim, é claro que sim, é por óbvio. Agora, vem a presidente do PT e, de maneira velada, aberta, vai dizer para todos, que Jacques Wagner estava correto, estava certo? Claro que não. Já passou na casa mais difícil de passar e que tem uns políticos mais experientes. Agora vai para outra casa que tem 513, em que a presidente e o líder ali não tem tanto tato, ou então é mais difícil ter com os parlamentares. O mais difícil já foi feito. Então, repito, vamos ver logo ali na frente como essa história vai se encerrar. Mas, por óbvio,
Partido dos Trabalhadores, como sabem fazer muito bem, está jogando o jogo, mas já temendo a artilharia jurídica, judicial, para cima do chefe do Executivo. E quando eu digo dessas informações, por óbvio, né, nós temos artigos, nós temos reportagens, bastidores políticos, né, ali de Brasília, em que nós ficamos, obviamente, sabendo. O PT já está com medo da artilharia jurídica que o Supremo pode se voltar contra eles próprios, porque eles estão no poder. Professor Júlio Anderson, o PT fez teatro ou não? Não acredito nisso, não. Eu só acho que o PT o partido está seguindo prioridades. O que a luta da presidente do PT é para que o Congresso julgue, legisle sobre questões prioritárias. A gente está com a economia ruim, nossa economia não está boa, a gente tem desemprego muito alto, a gente tem muita gente com problema na universidade, a gente tem sérios problemas de infraestrutura, históricos de infraestrutura. É isso que tem que avançar. Agora, se o rito do Supremo, isso é questão menos importante para o país. É uma questão totalmente menos importante. É isso que a presidente está querendo bater, porque a Câmara dos Deputados tem outras prioridades. A agenda econômica hoje é a prioritária. O que a gente precisa focar no país é o quê? A agenda prioritária para gerar emprego, para criar desenvolvimento econômico, crescimento econômico, gerar educação, saúde. É isso que é importante para o país, porque é isso que afeta a nossa vida. Agora, é lógico que a composição do Supremo ela tem um reflexo importante, mas é secundário. É secundário. E isso não é o assunto mais importante para o país. Então é nesse sentido que a Gleisi Hoffmann ela fala que vai tentar utilizar na Câmara dos Deputados aqui de alguma situação para que a agenda da Câmara seja focada na economia. Muito bem, olha essa notícia. O presidente Lula indicou Glivânia Maria de Oliveira para a Embaixada do Brasil em Caracas, na Venezuela. O nome anunciado no Diário Oficial da União desta quinta-feira vai ser sabatinado pelo Senado e, se aprovado, atuará na articulação de Brasília com o ditador Nicolás Maduro. A futura diplomata também será a responsável por reabrir a embaixada fechada desde 2020 durante a gestão de Jair Bolsonaro. Reatar os laços com a Venezuela era um dos planos de Lula após eleito. Professor Júlio Anderson, que amor é esse do Lula por Nicolás Maduro, pela Venezuela? É uma pauta importante? Não tem amor nenhum. O presidente Você acha que não? O presidente ele é extremamente pragmático. Veja que no Brasil, Rafael, nós tínhamos uma relação quase que unilateral. Mas o pragmatismo não seria a distância de Nicolás Maduro? Não, de forma nenhuma. A gente tem que ter relacionamento com todos os países. Com todos, absolutamente todos os países. Inclusive, esse ano, nossa relação comercial com a Venezuela baixou, inclusive. Inclusive, a gente precisa comercializar com todos os países. Todos, absolutamente todos. Eu sou a favor da ampla diplomacia, sabe por quê? Porque a gente vende mais. Se a gente vende mais para todos os países, gera mais emprego aqui. A gente pode comprar mais barato deles. Nicolás Maduro veio ao Brasil e poderia ter recebido voz de prisão, inclusive. Olha, não seria um risco muito grande? Aí que não seria por parte da autoridade brasileira, não o presidente. Se tivesse outra autoridade que quisesse dar voz de prisão, que desse, mas não o chefe de Estado. O representante dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil ia passar vergonha mundial. Se o fizesse, que não fosse pelo chefe do Executivo brasileiro, que fizesse outra autoridade, não o presidente da República, que é o chefe de Estado. Como eu volto a repetir, olha, infelizmente, nós temos ditaduras no mundo, isso não é o ideal. Inclusive, o nosso ex-presidente... Venezuela é ditadura? Concordo, claro, com a ditadura. Mas Lula disse que não, disse que ditadura, é uma democracia superior à brasileira. Qualquer país que não observe as garantias individuais, você está numa ditadura. O Brasil ainda não é uma democracia plena, infelizmente não é. O Brasil, nós temos uma Constituição que prevê garantias individuais, são essas garantias individuais, que são cláusulas pétreas, que nos protegem contra o abuso do Estado. Infelizmente, o Brasil até hoje, o que a gente percebe do Estado brasileiro é que ele vem violando inúmeras garantias ao longo da sua história, inclusive hoje. E aí que se mostra um exemplo de democracia. O Canadá. O Canadá, ninguém elege o chefe de Estado, porque no Canadá é uma monarquia, o chefe de Estado é o rei da Inglaterra. E, no entanto, é um dos países mais democráticos do mundo, por quê?
Lá existem garantias individuais que protegem o cidadão contra o poder do Estado, e o Estado não viola essas garantias. Por isso que é uma das democracias mais consolidadas do mundo. O Brasil está caminhando para uma democracia. É lógico que nós estamos numa democracia bem mais avançada que a Venezuela, que é uma ditadura, eu não tenho dúvida alguma. Então Lula errou na declaração dele. Não concordo. Eu acho que é uma ditadura, concordo, não, porque lá há sérias violações a direitos humanos, há sérias violações contra as garantias individuais. Agora, é uma ditadura? O país tem que negociar, tem que, inclusive, ter boa relação para quê? Tentar superar a ditadura lá, combater essas violações. É isso que eu acho, que eu defendo, sempre a diplomacia, sempre a boa conversa. O diálogo a gente consegue tudo, desde que haja uma boa diplomacia. E a diplomacia brasileira sempre é considerada uma das melhores do mundo, sempre teve uma diplomacia de ponta. Que doutor Vitor Hugo. Bom, Rafael, eu gosto de deixar bem claro como muitas vezes a esquerda tem 2 pesos e 2 medidas. Para determinados assuntos eles tratam de uma maneira, para outros uma outra maneira, em se tratando assim do mesmo liame, vamos dizer assim. Mas veja bem, enquanto aqui no Brasil, pela democracia, podemos até rasgar a Constituição, pela democracia nós podemos instalar um regime de exceção, pela democracia nós podemos suprimir direitos e garantias individuais, direitos e garantias processuais, tudo em prol da democracia. Quando se trata de um opositor político que muitas vezes, né, um chefe de Estado ali, que implantou uma ditadura no seu país, matou pessoas, que inimigos políticos já morreram e nem se sabe o paradeiro deles, para eles merecem o quê? Não, pela economia vale tudo. Pela economia, a gente pode esquecer que lá tem um regime, né, completamente assim, sem observar direitos e garantias fundamentais, mas o principal é o quê? A relação comercial. O Brasil tem que falar com todos. O Brasil tem que exportar mais, importa com a Venezuela. Porque o seguinte, mais valem os números do que a vida das pessoas que lá estão. A democracia lá instalada, né, para inglês ver que o Lula tanto apoia, pouco importa se for para comercializar. Agora, vamos para o Brasil. Olha qual foi a narrativa das eleições do ano passado para cá, que pela democracia vale tudo. Então, percebe-se a contradição? Percebe-se que quando é aplicável à Venezuela, o Estado, a questão da economia está acima da democracia. Mas quando se trata do Brasil, direita contra esquerda, a democracia está acima de tudo e todos. Logo, Rafael, repito, eles esquecem, por exemplo, que em 2017 nós tivemos a expulsão do embaixador brasileiro de Caracas. Fomos expulsos, envergonhados internacionalmente. Eles que não nos querem lá. Desde 2017, nós tivemos algo que foi único na história. Um embaixador brasileiro expulso da embaixada brasileira lá em Caracas, na Venezuela. Nós não somos benquistos. O embaixador lá foi declarado como persona não grata. Esquecemos isso. Cadê o brilho na nossa cara? Cadê o orgulho de ser brasileiro? Que muitas vezes é colocado aí nos debates. Repito, é conveniência. Aqui no Brasil, pela democracia, vale tudo. Mas quando se trata em Venezuela, não. Participação do nosso público no 6299-311-5327. Prefiro 1000 vezes a ditadura da Arábia Saudita do que a democracia da Venezuela. E nossa democracia é relativa, segundo Luiz Inácio Lula da Silva. Participação do Johnny. Johnny, muito obrigado. Mais participações. Negócio com o Maduro. Esse senhor... para o partido dele, tudo vale desde que gere negócio. A narrativa de conveniência é impressionante. Deixa sempre sua pergunta para o final, por gentileza. Rafael, pergunta para o petista, o professor, por que ele vê a questão do Jacques Wagner de forma simples, professor? O Edmar está perguntando. Ele votou a favor da PEC, ele entendeu que deveria votar, simples. Não vejo por que está fazendo esse alvoroço todo em torno do Jacques Wagner, pedir a cabeça dele como líder do governo. Ele tem a prerrogativa dele como parlamentar, como senador, tem a garantia, a independência dele, que também, não, como juiz, tem a garantia
da inamovibilidade, da redutibilidade de subsídios, o parlamentar também tem a imunidade dele, tem que votar de acordo com sua conveniência, de acordo com suas crenças. E só para fazer um adendo aqui, eu acho muito bom o povo criticar a ditadura na Venezuela, que é um bom sinal que é contra a ditadura. Porque eu sou radicalmente contra a ditadura. Mas deixou isso claro. Eu sou radicalmente contra. Tanto é que eu sou contra que eu sou radicalmente contra o ex-presidente da República, que por diversas vezes homenageia a ditadura, foi para a televisão várias vezes falar que o erro da ditadura foi ter matado pouca gente, vai fazer homenagem ao dia do 24 de março, que foi o dia do golpe militar que trouxe a ditadura para o Brasil. Então, eu sou tão contra a ditadura que eu sou contra o ex-presidente da República, que é um entusiasta da ditadura. Olha só, o Sandro Luiz diz o seguinte: Rafael, ajuda eu a entender por qual motivo que todos os debatedores da esquerda são professores. Será porque esses professores foram doutrinados nas universidades, onde reitores são militantes esquerdistas, e contou com a ajuda do método Paulo Freire? E aí, professor, existe essa doutrinação mesmo? Eu acho que ele devia primeiro ler Paulo Freire, porque pelo visto ele nunca leu. Deve ter ouvido isso em rede social e achou bonito estar repetindo. Mas lá na universidade, pelo menos nas duas universidades que eu sou professor, e na UFG, lá nós temos professores de direita e professores de esquerda. E é muito equilibrado. Livres. E eu acho que é isso, a universidade ela tem que ter todas as vertentes ideológicas. O professor ele não pode ter... ele não pode ser amordaçado. Exatamente para quê? Porque o nome chama universidade, tem que ter pluralidade, tem que ter professores de todas as áreas. Não existe professor sem ideologia. Como não existe juiz sem ideologia, como não existe jornalista sem ideologia, como não existe advogado sem ideologia. Concordo. O que tem que fazer? É dar ampla liberdade, desde que não fira as garantias individuais, desde que não ultrapasse os limites da lei, desde que não ultrapasse o direito de ensinar, que é previsto, inclusive pela Carta das Nações Unidas. O professor tem que ter liberdade. Deixa eu te perguntar, professor. Me mata uma curiosidade, a gente nem colocou esse assunto em pauta. Eu já trabalhei na PUC TV e tem pessoas extraordinárias ali, maravilhosas, respeitosas. Respeito muito a PUC, mas a reitora, a professora Olga, né? Ela gravou um vídeo tempos atrás chamando os alunos ali, chamando os professores para um evento progressista. E ela encampou essa causa. Cristianismo e progressismo, especialmente sabendo que a PUC é de uma instituição católica, combinam? Não. Eu achei um tanto quanto estranho aquilo ali. Olha, eu não vi esse vídeo. Eu não vi, eu não tenho. A gente coloca ele no ar. Não tenho conhecimento, mas o fato é que o cristianismo ele é progressista. Jesus Cristo, pelo que eu aprendi, ele prega a distribuição do pão, ele prega o combate à pobreza, ele prega a não violência. E é exatamente o que nós progressistas pregamos. Distribuição de renda, educação para todos. E a universidade, pelo menos a Universidade Católica, é uma universidade que prega, que zela pela filantropia. A PUC de Goiás, você pode ir lá, tem laboratório que atende a população, tem hospital que atende a população. O doutor Vitor Hugo foi aluno lá, ele estudou, ele teve que participar de um núcleo de prática jurídica que atende de graça à comunidade. Você tem várias escolas da universidade que atende, que faz serviços gratuitos para a população de Goiânia inteira, para o estado de Goiás inteiro. São inúmeras ações sociais que a universidade faz. Isso é inquestionável. Exatamente na linha que o Papa tem pregado, que a universidade ela tem que ser a serviço do povo. E é isso que a PUC, é isso que eu tenho assistido dentro da PUC. É o serviço para a comunidade. Okay. E é tudo o que Cristo falou. Ok, mas muitos religiosos estranharam esse chamamento. Estranharam o chamamento, inclusive eu fiz uma nota de repúdio em minha rede social, porque eu formei
na PUC, né, quando eu fiz o meu segundo curso em Direito, e disse que, obviamente, não me sentia representado pela reitora que lá estava por colocar cristianismo ao lado de progressismo, enquanto nós sabemos, ao contrário do que eu penso aqui do professor Júlio Anderson, que uma coisa não combina com a outra. Nós não podemos falar de filantropia, distribuir o pão ou fazer caridade como sendo os principais pontos do progressismo, enquanto nós temos algo completamente ao contrário, muito pelo contrário, né? As instituições religiosas, o cristianismo, o catolicismo estão muito mais ligados ao conservadorismo e às escrituras bíblicas sagradas que nós temos. Tanto é, Rafael, que a repercussão foi tão negativa pela antítese, pelo paradoxo que foi colocado pela reitora da PUC. E tanto é que as nossas instituições estão doentes e agora nós temos pessoas que têm coragem de dizer que uma universidade católica, uma pontifícia universidade católica, para ver o grau e o nível de doença que nós estamos, está fazendo apologia ao progressismo dentro de uma instituição religiosa cristã católica. Não nos representa de forma alguma, demonstrando como é o corredor polonês de ideologia que nós temos em universidades federais, que nós temos em universidades agora cristãs, católicas, e isso tem que ser dito sim. Como eu disse no começo, a esquerda está anos-luz à frente da direita no quesito organização. E eles foram tomando, obviamente, locais em que vai formando a personalidade, o caráter da pessoa, fazendo com que elas passassem por um corredor polonês de ideologia para que ela saísse dali completamente doutrinada. Hoje nós temos um trabalho fervoroso feito pelo deputado Gustavo Gayer, por exemplo, que tem como bandeira doutrinação nas escolas, demonstrando como a esquerda, como o progressismo, vai de encontro à educação dos pais que é dada dentro de casa. E quando nós vimos uma reitora de uma universidade católica, uma instituição religiosa, em que você confia com que o seu filho vai lá ter uma formação e um complemento dos ensinamentos cristãos que você dá dentro da sua casa, isso é, obviamente, de se espantar. É de deixar uma pessoa conservadora, de direita, assim, completamente... Para onde eu vou mandar meu filho? Agora vai ter que ser para as escolas técnicas, porque até as universidades católicas estão tomadas pelo progressismo e pela questão ideológica de esquerda, ali nas entranhas, né, doutrinando tudo aquilo que você ensinou dentro de casa. Mas, respeitosamente, a gente faz o convite para a professora Olga participar aqui do TBC Debate, tem respeito por ela e por tantas pessoas ali, o professor Volmir Amado, estivemos juntos, trabalhamos juntos durante muito tempo. Professor Daniel Barbosa, conhece o professor Daniel? Reitor de administração. Grande amigo, O que eu vejo. Foi meu comentarista na PUC TV e está convidado a participar aqui também do TBC Debate. O que eu vejo é um trabalho incessante da professora Olga, de toda a reitoria da universidade, em busca, trabalha 24 horas por dia. A professora Olga é incansável. Trabalha 24, todos os dias tem uma ação social, fazendo bem para a comunidade. Quantos profissionais a universidade coloca no mercado? Quantas pessoas são atendidas na Santa Casa de Misericórdia? A escola de circo que a universidade possui atende não sei quantas crianças carentes que estão em situação de rua. Isso é progressismo, é tirar a criança da rua, é trazer, possibilitar o pobre poder estudar. Mas essa não é a questão. Concordo que a PUC faz um trabalho excepcional isso é progressismo. Nesse aspecto. E eu vi a PUC fazendo isso, né? Porque o conservadorismo... Agora a ideologia cabe na universidade? Nunca vi a professora Olga, nunca vi... Mas ela gravou o vídeo. Nunca vi a professora Olga falando em política na universidade, nunca vi. E lá na universidade tem... E está na página oficial da PUC. E tem professores de todas as vertentes, como eu falei. Por que só combate o professor de esquerda? No curso de Direito, por exemplo, que eu dou aula, a maior parte dos professores são de direita, são conservadores. E por que não se combate a eles também? Por que a batida é só no professor de esquerda? O professor de direita não faz como é que vocês chamam mesmo? Doutrinação, porque eu só escuto a tal da doutrinação quando é professor de esquerda. Quando é professor de direita, não, ele pode falar à vontade. Como eu falei, eu acho que o professor tem que ter liberdade. O aluno, inclusive, faz parte da pluralidade, ter professores de todas as vertentes. Okay. Inclusive para o aluno poder escolher. Não estava programado, mas a gente vai colocar aqui então a professora Olga falando sobre esse assunto, fazendo um chamamento progressista. Para o progressismo na Vamos acompanhar. Católica. Tem um importante convite para te fazer.
A PUC Goiás, em articulação com os institutos e as universidades federais do nosso estado, estão promovendo nos meses de outubro e novembro as jornadas pela prevalência das ideias democráticas e progressistas. Este diálogo acadêmico tem por objetivo debater e aprofundar os temas relevantes para a construção e a consolidação da democracia em nosso país, tão ameaçada nos últimos tempos. Venha debater conosco, venha consolidar a democracia no Brasil. Muito bem, o que me estranhou, a gente está falando de língua portuguesa, é o seguinte, a prevalência do progressismo, e depois ela fala em debate. Debate, você tem que ter antagonismo, como está acontecendo aqui. Ela está fazendo o papel da universidade. Tem alguém de esquerda e tem alguém de direita aqui. A professora Olga está fazendo o papel da universidade. Por quê? Está chamando para o debate, vamos debater. Por que também não se pode fazer um debate conservador? Se faz. Tinha conservador lá? Não, mas... Mas ela está falando em nome da instituição. Olha só, Rafael, ela fez um debate, nada impede que também se faça uma outra chamada. Olha, vamos discutir, debater o conservadorismo. Será que a professora Olga viria aqui para a gente Olha, aí tem que falar com a reitoria. Faça essa interlocução, por gentileza. Rafael. Porque o conservadorismo quer o quê? É tirar seus direitos trabalhistas, fazer com que você seja empregado, trabalhador, não tenha qualquer direito trabalhista, seja escravizado, porque hoje a gente está num trabalho escravo, acabaram com os sindicatos no Brasil, hoje o trabalhador está sem representação. Okay. Eu estava dando aula na universidade, eu estava ganhando R$400 na universidade, estava pagando para dar aula, porque hoje não tem sindicato, acabou. É isso do conservadorismo. Se dependesse desse conservadorismo, a gente estava na escravidão. Mas tem sindicato em Goiás. Não, o sindicato tem, só não tem mais força. Só não tem mais força, não tem dinheiro nem para pagar o café. Como que ele vai fazer a defesa do trabalhador se ele não tem recurso nenhum? Ok. Pois Rafael, não. Perceba-se sim, eu sou um egresso da Pontifícia Universidade Católica e me posicionei de maneira bem clara logo após a manifestação da reitora da Pontifícia Universidade Católica, da PUC de Goiás. Primeiro, sou egresso de lá e foi de fato algo vexatório quando ela usa a palavra prevalência do progressismo e depois chama para o debate. Há uma contradição muito clara. Como você chama para um debate, que deveria ser plural, pregando a prevalência em nome de uma instituição. Agora, tem algo aí que não está certo. Como nós vamos falar de progressismo dentro de uma universidade que deveria realmente velar e zelar pelos valores cristãos? Como que nós vamos falar de progressismo, pautando aqui, como o debatedor apenas fala, de caridade, de fazer o bem, coisa que a direita também faz, e faz muito bem, né, num campo ali, numa universidade católica que deveria zelar pelos valores cristãos. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Agora, quando você tem a chefe, vamos dizer assim, da instituição, que vem a público usando esse tipo de temática, chamando para uma prevalência de uma ideia só. E ao final ainda diz que ultimamente nós tínhamos tido a nossa democracia completamente, vamos dizer assim, em xeque, colocada em xeque. Dá para ver o viés ideológico. Depois a gente vai abrir uma discussão e dizer que não existe ideologia, dizer que não existe doutrinação e dizer que nós estamos com instituições doentes, mas instituições doentes ao ponto de falar de progressismo e cristianismo na mesma frase e ainda chamar para um debate que não existe. Porque pela própria chefe da instituição, ela já diz, ela quer a prevalência do progressismo e não a equiparação ou um amplo debate. A Pontifícia Universidade Católica não pode ser medida pelo que a reitora disse. A Pontifícia Universidade Católica é uma instituição muito maior, que tem anos de história, que não pode ser resumida pelo progressismo individual da reitora. Vim de lá, me formei lá, sou conservador, liberal na economia e isso não me representa. Muito bem, só para finalizar aqui, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu me formei numa faculdade maravilhosa, que eu tenho orgulho, Faculdade Alfa, e certa vez estavam fazendo um debate sobre a obrigatoriedade do diploma na prática jornalística. Eu já digo desde já, né, que eu sou formado em jornalismo e sou a favor do diploma. Mas mesmo assim,
tinham na mesa lá no dia, que eles chamavam de debate, 5 professores que defendiam um diploma. Eu peguei o microfone, tive essa coragem, essa ousadia e disse o seguinte, olha, vocês estão fazendo um debate sobre a obrigatoriedade do diploma na prática jornalística e não tem ninguém que pensa diferente de vocês. O papel da universidade, qual é? Fiz isso. E eles ficaram em silêncio ali, não responderam durante um bom tempo. Então, independente dos nossos posicionamentos, eu acho que a faculdade tem que ter esse debate, esse antagonismo, né? Coloca 2 pessoas ou mais pessoas para debater. Mas o que eu posso te garantir para você é que na PUC há espaço plural. Todos os dias tem evento de todas então a fala dela foi infeliz, então. Não, eu acho que a fala dela não foi uma fala para um evento e como poderia ter outros eventos, como ela sempre faz e defende. Uma coisa que a professora Olga faz é defender os fundamentos cristãos, porque eu sou testemunha ocular do que a reitoria faz com relação à fé cristã, com os posicionamentos da igreja, o tempo todo. E lá a universidade, apesar de ser uma universidade católica, ela é extremamente democrática. Todos os dias tem eventos. Essa semana mesmo teve vários eventos lá, de todas as vertentes. A universidade é aberta, ela é plural, ela é ampla. Ótimo, perfeito, professor. Só foi infeliz a fala da reitora. Realmente, a instituição é tudo isso, mas a fala da reitora demonstra um viés ideológico muito infeliz, que eu acho que é um posicionamento individual. Eu tenho que dizer que o trabalho social é feito, sim, já vi várias vezes, já participei várias vezes. Professor, a infelicidade foi dela, não da instituição. É ideológico porque falar de progressismo, agora falar de conservadorismo não é. Se algum professor fala de conservadorismo... O cristianismo é progressista ou é conservador? Eu entendo que ele é altamente progressista, né? Porque a ditadura foi implantada pela ultradireita no Brasil, como o nosso ex-presidente queria dar um golpe. A Bíblia, ela é mutável ou imutável? Olha, eu Abre o Estatuto do Partido dos Trabalhadores, vê os princípios basilares do Estatuto. Pelo que eu conheço da doutrina de Cristo, Cristo pregou o quê? A igualdade. Cristo pregou o quê? A não violência. Cristo pregou a caridade aos pobres. Cristo pregou a justiça e a verdade. Mas o conservador não prega isso também? O que eu vejo, o conservador quer a exploração do pobre, a escravidão, quer manter o trabalhador explorado, quer manter o super lucro, porque isso inclusive fere até os preceitos do capitalismo, porque o que acontece? O trabalhador e o empresário, eles são assim. O senhor é marxista? Eu sou capitalista, não sou marxista, eu defendo as bases do capitalismo, eu defendo a livre concorrência, e para ter livre concorrência, o empresário tem que vender muito. Para vender muito, ele tem que ter o comprador, e o comprador, na base, é o trabalhador. Se o trabalhador não tem direito trabalhista, ele não tem poder de compra. E para ter poder de compra, tem que ter garantias, diferente dos Estados Unidos, que tem poucos direitos, mas lá nos Estados Unidos tem um sindicato forte. Tanto é que você vai ver, professor ganha muito bem, todas as categorias ganham muito bem. Aqui no Brasil, destruíram os sindicatos, a direita destruiu os sindicatos, você que está aí... Agora está voltando com tudo. Tomara que volte, porque o trabalhador só precisava trabalhar um único dia para sustentar o sindicato, que é a fonte de defesa dele. Ok. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, muito lisonjeado, muito agradecido de estar aqui. Quero agradecer ao Dr. Vitor Hugo pela elegância, pela coerência, porque apesar da gente não concordar em muita coisa, o senhor é bastante coerente, bastante eloquente. Eu fico muito orgulhoso de ter sido seu professor na PUC. Parabéns pela jornada. É isso aí. Vitor Hugo, grande advogado, muito obrigado. Rafael, muito obrigado a todos da TBC. Como eu disse, sempre digo, estou aqui ao lado de um professor. Hoje nós estamos aqui debatendo, significa que nós estamos no caminho correto. Muito obrigado pela presença e só tenho a agradecer e até um próximo debate. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.